Desfalques no gol. 2 jogadores estão fora para a partida da próxima quinta-feira contra o Botafogo. Você vai entender o que houve, por que isso está acontecendo agora na sequência do News. Será que tem mais desfalque? Como o técnico Maurício Barbieri vai escalar o time? Aliás, Maurício Barbieri poderá ficar na beira do campo? Vamos falar também sobre o novo goleiro. Sim, vai ter um goleiro muito jovem defendendo a meta cruzmaltina. O nosso adversário, o Botafogo, líder do Campeonato Carioca, que também vem desfalcado. E a arbitragem, se passar na Rio Branco, no Rio de Janeiro, ninguém sabe quem é. A gente vai tentar apresentar a peça para vocês. E a torcida do Vasco, hein? Arrebentando na venda de ingressos, matando a pau. Vamos falar de Manu Capasso, vamos falar de Lelê, vamos dar muitas informações num News, como sempre, muito recheado. A gente volta já já, depois dela, toca a guitarrinha! Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite. Quando não tem jogo, nós estamos aqui para trazer as notícias do Vasco da Gama dessa terça-feira. E olha, tem muita notícia, eu avisei, mas antes quero pedir a você que dê aquela curtida no vídeo, pegue o link, compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o News está entrando no ar. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Você sendo membro, você pode participar de lives, você pode participar do Arquibancada do AV, pode participar do News, sim, do News pode participar, e pode principalmente estar em 2 grupos quentíssimos, Telegram e WhatsApp. Os caras passam o dia todo conversando, trocando ideia, levantando pauta, me ajudam muito, com certeza. E também pode participar do grande evento dia 1º de abril, ainda há vagas para os quartos lá no sítio Shekinah, em Papucaia, interior do Rio de Janeiro. Vai ser uma festança, final de semana, com carne, com chopp, com tudo que você possa imaginar, com música, com sorteio de brindes. Vai ser bem bacana, uma confraternização, bastante família. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Vou dar 2 recados na abertura do News. Primeiro da GoCase. A GoCase que dá a você a oportunidade, deixa eu pegar aqui, de fazer capinhas maravilhosas e personalizadas. Aqui, ó, a minha do canal. Tá aqui, ó que maravilha. A GoCase faz essas capinhas para você. Você manda lá uma foto. Primeiro você vai ver aí o QR Code na tela. Você vai direto para o site específico na área do Vasco. Você vai lá e vê. Tem muita capinha bacana. Você coloca o seu modelo de celular. Pode ser Motorola, pode ser Samsung, pode ser iPhone, pode ser os modelos chineses. Todos eles. Absolutamente todos. E aí você pede um que você tenha gostado. E personaliza, se você quiser. E aí você entra em contato com ele. E nesse QR Code você tem 5% de desconto. E além disso tem a promoção. Comprando 4, você paga apenas 2 através do cupom COVASCAÍNOS. E olha, não tem só capinha não. Tem mochilas maravilhosas. Eu tô desfilando com as minhas aqui que a GoCase me mandou. Lindas, também com o escudo do Vasco, com o meu nome embaixo. Muito legal, muito obrigado a GoCase. E você pode ter, olha, a mochila é top. Tem muito produto legal da GoCase. Inclusive, Emerson Rocha foi até Brasília. Tinha uma loja da GoCase lá. GoCase, parceira do canal Atenção Vascaínos. E quem é parceiro também é a 1xBet. A 1xBet que tem a aposta dobrada. Primeiro comentário tem um link. Você vai lá, faz seu cadastro e usa a palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. Colocando 100, vai para 200. Colocando 50, vai para 100. Você tem um cardápio amplo. Tem muita coisa para você jogar. Tem vários jogos. E olha, é bom a gente destacar aqui. É apenas para você se distrair, não é meio de vida. É apenas para você poder ganhar o seu dinheiro se divertindo. E a 1xBet paga bem, paga rápido, empresa séria, que patrocina grandes entidades esportivas, campeonatos. Está aí, os campeonatos estaduais, volta e meia tem lá uma placa da 1xBet e também grandes clubes europeus. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Você que acompanha o canal e provavelmente ontem à noite esteve conosco na nossa tradicional live, eu alertei. Lembra que eu fiz esse gesto? Eu coloquei assim, ó. Olha, esse é irmão desse.
Eu avisei que o Vasco podia ter problemas com jogadores inscritos. Porque esse jogo do Botafogo seria no dia 23 de janeiro. E foi postergado agora para o dia 16 de fevereiro. O Vasco estava nos Estados Unidos. E é claro que a Federação Carioca, que não gosta principalmente muito da dupla Vasco e Botafogo, não fechou contrato de televisão, viajou para jogar com time reserva, jogou o Vasco, por exemplo, as 2 primeiras rodadas com time reserva, contra a Madureira e contra o Dax, e jogaria contra o Botafogo. E aí faz-se o adiamento, coloca-se para frente. Tudo bem. Há uma parte do regulamento que imputa a necessidade de que os jogadores para a partida precisam estar inscritos 48 horas antes do evento. Eu estou falando isso porque vocês vão saber um pouquinho mais lá na frente. Pois bem, o Vasco não recebeu nenhum tipo de comunicação da federação. E é claro, esse jogo de quinta-feira é um jogo decisivo para o Vasco. Porque o Vasco tem que vencer para entrar no G4. Porque é bom lembrar, ficar entre os 4 classifica para a Copa do Brasil. Se não ficar, terá que disputar de quinto a oitavo o título da Copa Rio para poder estar na Copa do Brasil do ano que vem. Então é um jogo decisivo. Todo cuidado é pouco, não é? Pois bem, a federação lavou as mãos. Não avisou absolutamente nada, graças à expertise do Vasco. E olha, o departamento de registro, de parabéns. O Paulo Brax, de parabéns. Não é à toa, foi auditor do tribunal. Meio que pescou no ar. Eu ontem disse aqui, não precisei de contato de ninguém, não. Eu ontem, mais ou menos, levantei isso aqui. Na verdade, a federação fez um alerta ao Vasco sobre o goleiro Thiago Rodrigues. Porque Thiago Rodrigues tinha contrato até o final do ano com o Vasco. E o contrato se encerrou. Thiago Rodrigues foi renovar o contrato no ano seguinte, esse ano, portanto, alguns dias depois. Então, o que aconteceu? O contrato dele foi encerrado, não foi renovado, ele fez um novo contrato. E aí a federação avisou, olha, o Thiago não vai poder jogar contra o Botafogo, porque ele foi inscrito num novo contrato fora do prazo, depois do dia 23 de janeiro. E aí o Vasco ficou alertado. Departamento de Registros, Paulo Brax não titubearam e desconfiaram por ser perigoso, porque você vai dar armas para perder pontos e tudo mais, e foram atrás do regulamento, que é extremamente dúbio, é muito dúbio em várias situações. Eu vou colocar aí no ar para vocês vão ler e vocês vão ouvir os artigos principais que imputam a condição de jogo aos atletas, mesmo em partidas que foram remarcadas. Leia e ouça. Para cada uma das demais partidas do campeonato, somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada e cujo registro conste no BIRA, sem pendências, até o último dia útil que anteceder a respectiva partida, observado o prazo limite de inscrição indicado no caput. Artigo 43. Será considerado inscrito em competições de profissionais o atleta que constar da relação de inscritos publicada no site da FERJ, quando assim for exigido, contando-se para efeito do REC a data do protocolo de sua documentação pertinente, ou a data do recebimento da mesma por via eletrônica, desde que enviada na forma do Regulamento Geral de Competições até às 19 horas de dia útil em que houver expediente, consideradas ainda as seguintes situações. Parágrafo 2º. O atleta profissional inscrito por um clube dentro do prazo do REC, cujo contrato termine durante a competição, perderá automaticamente a condição de jogo, até que um novo contrato seja registrado na federação e publicado no BIRA sem pendências, quando então, e a partir daí, terá readquirido a condição de jogo para a mesma competição, desde que o registro do novo contrato seja efetivado dentro do prazo máximo de 15 dias contados do encerramento do contrato anterior. Para a gente resumir, o jogo dia 23, na segunda-feira, precisa estar no BIRA, que é o boletim interno de registros da federação, até o dia 20. Por quê? 23 foi segunda,
22, domingo, 21, sábado. Até o dia 20, tá ok. Mas você tem que fazer a inscrição no dia 19, que foi o que o Vasco fez. O Vasco fez a inscrição 19 para constar no dia 20, para poder jogar no dia 23, como sempre faz. Se o Vasco contratar um jogador, digamos que tem um jogo na quinta-feira, contratou um jogador segunda, se ele inscrever na terça, esse jogador já pode jogar na quinta-feira. Se inscrever na quarta-feira, ele já não terá condição de jogo. Se inscrever na terça-feira, depois das 19 horas, ele também não terá condição de jogo. Quando você ouviu aí REC, é o regulamento específico da competição, e o RGC é o regulamento geral das competições. São duas interpretações bastante diferentes. Só que uma conclusão se chegou. Para não correr riscos, o Léo Jardim, que foi inscrito no dia 26 de janeiro, portanto a posteriori do jogo, está fora. Não jogaria. Mas aí pintou a dúvida, porque Ivan, goleiro, e o Jair, que ainda teria chance de jogar contra o Botafogo, informação que eu trouxe também ontem aqui, foram inscritos no dia 19. Daria tempo. Bom, só que dia 20 foi feriado no Rio de Janeiro. E uma dúvida, porque em algumas federações é considerado dia útil quando você não tem o final de semana. Mesmo um feriado, se você faz dentro do prazo, conta. E ficou-se tentando descobrir se isso valeria aqui para o Rio de Janeiro. E aí, quer saber? Na dúvida, é algo bastante discutível, o Vasco resolveu não colocar Ivan e Jair. E aí, topa dançar com a mais feia, porque Léo Jardim está fora, Ivan está fora, o segundo goleiro, e Thiago Rodrigues, também um dos goleiros do Vasco, já estaria fora exatamente por aquilo que eu disse. Ele teve que fazer um novo contrato, e o contrato novo foi registrado depois do dia 23. Portanto, ele perdeu a condição. Só readquiriu a condição, não foi um contrato renovado, foi um novo contrato registrado. Então ele perdeu a condição. E por que eu estou colocando isso? Porque existem outros dois casos que também foram estudados. Um de um jogador que não vai jogar, que é o Figueiredo, e outro do Eric Marcos. O Eric Marcos e o Figueiredo também constam no protocolo do Bira. Você pode entrar no site da federação depois do dia 23. Só que o caso deles foi renovação de contrato. Renovação de contrato não imputa ausência na partida por prazo de 48 horas. Então o Eric Marcos, como é renovação e não um novo contrato, pode estar em campo normalmente na quinta-feira. O Figueiredo já não estaria em função da lesão. Da mesma forma, o técnico Maurício Barbieri, que também entra no Bira e no BID. BID da CBF e no Bira da Federação. O técnico. Ele foi inscrito depois do dia 23. O Vasco estava nos Estados Unidos. Então, como técnico, ele não poderá estar na beira do campo. Porém, o Vasco vai usar de um artifício legal. Maurício Barbieri vai assinar a súmula como auxiliar técnico, porque o auxiliar técnico, o preparador físico, não precisam estar no boletim de registros da federação. O Barbieri, então, assina como auxiliar e vai estar na beira do campo. É como se tivesse um auxiliar na beira do campo e o treinador estivesse lá em cima. Então, Maurício Barbieri poderá comandar o Vasco como auxiliar, assinando a súmula como auxiliar. Uma confusão totalmente desnecessária, né? Totalmente fora de padrões. Bom, o time vai ter que ser mudado, né? Bem ou mal, se a gente for colocar aqui na comparação, talvez se jogasse contra o Botafogo no dia 23, jogaria com o time B, porque o time principal estaria nos Estados Unidos. Agora, não conta com os goleiros. É desfalque sério, muito sério. Mas vai se contar com aquele que está entre os três jogadores da posição no elenco. O goleiro Red House. O House, jogador cria do Vasco da Gama. O restante do time vai ser mantido. Provavelmente o mesmo time. Jair teria a condição de voltar a princípio, mas não vai voltar. Ou pelo menos teria a chance de voltar, não vai voltar. Então, em cima disso tudo, só uma mudança no gol. E eu perguntei ao meu querido Jean Faísca se isso faz muita diferença. Se valeria
no dia 23 jogar com o time B? Ou perder apenas o goleiro agora vale a pena? O que muda para o Vasco? Ter um goleiro jovem num clássico tão importante como esse, perder dois jogadores tão bons da posição como Léo Jardim e Ivan. Vamos ouvir Jean Faísca. E hoje caiu como uma bomba essa notícia aí que o Vasco não terá à sua disposição os 3 goleiros principais aí do elenco para a partida da próxima quinta-feira contra o Botafogo. Eu vi muita gente nas redes sociais reclamando bastante, dizendo aí que é uma tragédia o Vasco não contar com nenhum dos seus goleiros. O Léo Jardim e o Ivan, que são os dois que brigam pela titularidade hoje, e até mesmo o Thiago Rodrigues, que foi o goleiro do Vasco ano passado na Série B. Eu confesso a você, torcedor, que eu acho que o Vasco leva vantagem nesse momento em relação se o jogo fosse lá na terceira rodada. A gente não pode esquecer que se o jogo fosse lá na terceira rodada, o Vasco entraria em campo com aquela equipe alternativa. O ataque do Vasco, provavelmente, naquela partida, seria Eric, que nem está mais no Vasco, e o Zé Santos, que também não está mais no Vasco. E agora, para a partida da próxima quinta-feira, a gente tem a possibilidade de contar com Alex Teixeira, com Pedro Raul, com Peck, enfim, Léo Pelé, Piton, todos esses jogadores que estavam nos Estados Unidos naquele momento da terceira rodada. Então eu não vejo como uma tragédia, eu acho que está na hora de dar confiança para o House, que ele possa fazer aí um bom jogo e que o Vasco possa, enfim, quebrar essa invencibilidade aí que já faz um bom tempo que o Vasco não vence um clássico no Carioca, e esse será ótimo para retomar a confiança depois da grande partida que o Vasco fez no último domingo contra a equipe do Fluminense. Olha, eu vou arriscar o Vasco aqui, não acho que vai mudar muito disso. Halls, Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Piton, Rodrigo, Barros, Galarça e Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul, praticamente o time que jogou no domingo. Aliás, por falar em goleiro, muita gente perguntando, vem cá, e os suplentes? Estão treinando no Vasco. Cadu, goleiro do Sub-20, que foi da Copinha, Pablo e Patrick. Desses 3, pelo menos 2 vão estar aí à disposição para ir para o banco. A tendência é que seja o Patrick, que tem viajado, às vezes viaja, às vezes está junto da delegação, mas o Pablo e também o Cadu são jogadores do elenco, jogadores que têm treinado, e qualquer um desses vai estar no banco na próxima quinta-feira. Porque o titular vai ser Halls, o gigante de 1,98 m, 23 anos de idade, camisa número 24, de Nova Iguaçu. 5 jogos como titular no Vasco da Gama. É pouco. Chegou em 2015 e foi titular nesses 5 jogos, nos 2 do início do ano. Pode contar aí 2 desse início do ano, contra o Madureira e contra o Audax. E aí, quero saber a sua opinião, bote aqui embaixo. O que você acha? Halls como titular te assusta? Confia? E o que você acha dessa postura da Federação Carioca, hein? É cumprir o regulamento à risca? Ou será que é porque o Vasco? Será que se fosse um outro clube teria esse rigor todo? Não sei, mas eu quero ouvir a sua opinião. Daqui a pouco, a gente vem no segundo bloco para falar do nosso adversário, vamos falar de arbitragem, sobre os jogadores que estão chegando, sobre Manu Capasso, sobre Lelê. Enfim, a gente vem já já com mais informação. Agora, o recado do Dicas de Mendonça. Conhece Mendonça? Fique ligado aí, a gente volta já já.
na abertura desse segundo bloco do Avenews, quero dar um recado da Barros Barreto Refrigeração. Rua Barros Barreto, em Bom Sucesso, loja 107A e B. Olha, você nesse verão, nesse calor, aquela borracha que está prendendo ali a porta da sua geladeira, do seu freezer, dá uma olhada. Se ela estiver rachada, se ela não estiver em boa conservação, você vai estragar os seus alimentos porque não serão bem conservados e vai fazer um consumo maior da energia. Então faça uma conferência e olha, entre em contato 021 2209 5754. Mande para Barros Barreto, eles têm a máquina que faz sob medida essa borracha, uma das poucas lojas que fazem isso e entregam na sua casa. É isso mesmo, montagem de borracha para geladeiras e freezers sob medida, uma das poucas lojas que fazem isso no Rio. Além disso, venda de compressores para geladeira, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar, venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Repetindo o telefone, 021 2209 5754, 021 2209 5754. Grande abraço a todos da Barros Barreto, especial ao Douglas, a Vivi e ao seu amado. Bom, o Vasco vai enfrentar amanhã, ou melhor, na quinta-feira, um adversário muito difícil, o Botafogo, que começou no ano passado na dificuldade de uma implementação de SAF. Foi crescendo, trouxe um treinador português muito estudioso e o Luiz Castro deu jeito no Botafogo. O Botafogo passou a ser um time competitivo, com alguns jogadores desconhecidos, mas muito fortes em termos de imposição física, jogadores de competição. O Botafogo cresceu demais. E com 7 jogos, é o líder do Campeonato Carioca, com 16 pontos. É esse o desafio do Vasco na próxima quinta-feira. O Botafogo, que tem 11 gols marcados, 2 gols sofridos, enfim, é um time que vai vir também dentro do mesmo problema do Vasco quanto à questão da regularização. Não vai ter Segovia, jogador que veio de fora para jogar no Botafogo, ele estava inscrito posterior ao jogo da terceira rodada, mas vai ter o retorno de Lucas Fernandes, excelente jogador de meio de campo. Faço questão de convidar, tapete vermelho, para o grande Thiago Franklin do canal do TF, grande figura, jornalista que fala do Botafogo, de futebol e regatas. Traga as notícias do Botafogo aqui no Avenews, no canal Atenção Vascaínos. Fala, Thiago! Fala, pessoal, muito obrigado pelo convite. O Botafogo, na próxima quinta-feira, terá um desfalque na sua equipe titular, que é o Patrick de Paula, que levou o terceiro cartão amarelo. A tendência é que o técnico Luiz Castro repita a sua equipe titular, jogue com Lucas Perry, Rafael, Adrielson, Cuesta e Marçal, Tietê, Gabriel Pires, provavelmente o Marlon Freitas. Nas duas beiradas você terá o Lucas Piazon jogando pelo lado direito, o Vitor Sá pelo lado esquerdo e no comando de ataque o Tiquinho Soares. Botafogo, que não sofre gols há muito tempo, com a equipe titular, só sofreu um gol no campeonato estadual, que foi na partida de estreia, onde o time tinha ali 8 dias de treinamentos contra o Voltaço, e na reta final do jogo, por causa, do pouco período de atividade, o time perdeu as pernas, literalmente, a condição física do Botafogo, depois de ter aberto 2-0, foi ali bem complicado e quase Voltaço empata, mas com seu time titular, o Botafogo ainda não tomou gols no Campeonato Carioca, venceu o Fluminense no Maracanã, e o único revés que teve contra o Nova Iguaçu, jogo que aconteceu no estádio Luso Brasileiro, o técnico Luiz Castro colocou uma equipe reserva, mas mesmo assim o Botafogo empatou em 0-0, mas foi muito prejudicado pela arbitragem. O desempenho do time defensivamente tem sido muito bom. O Botafogo tem conseguido se defender muito bem e tem conseguido mostrar para os adversários que, quando chega muito numa transição, tem levado aquela dor de cabeça para os rivais. É um jogo que promete, o Botafogo deve ter força máxima, à exceção do Segovia, que é reserva e tem os mesmos problemas dos goleiros do Vasco, ele não foi inscrito até a terceira rodada, mas ele é um banco hoje, jogador que veio do Independiente Del Valle, mas é um reserva. O Botafogo, por ter tido um time já montado desde a última temporada, o Vasco passa por um problema semelhante ao que o Botafogo passou no último ano sobre essa montagem no primeiro ano de SAF, o Botafogo já passou por isso, então nesse ano já entra um pouco mais estabilizado. Então, vamos ver que vença o melhor e que seja o Botafogo na próxima quinta-feira lá no Maracanã. Valeu, gente, um abraço. Qualquer coisa é só chamar e inscrevam-se lá no canal do TF.
para vocês saberem mais informações sobre o Botafogo. Valeu, tamo juntos. Valeu, Thiagão. Obrigado, meu querido. Muito obrigado pelas informações. Jogo duríssimo pro Vasco na próxima quinta-feira. Mais duro ainda, porque vai apitar, e a gente não entende esses critérios, definitivamente. Um jogo dessa importância, coloca-se um árbitro de 30 anos de idade, chamado Yuri Elino Ferreira da Cruz. Se passar na porta da sua casa, ou então se passar na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, ninguém conhece o senhor Yuri Elino Ferreira da Cruz. A foto dele tá aí. Agora, algo impressionante, você entra no site da CBF para pegar o histórico, onde eu pego o histórico de todos os árbitros, e não há um jogo sequer nacional que o senhor Yuri tenha apitado. E aí eu fui a 2022. Olha, os jogos em que ele está indicado como árbitro ou são A2, ou são aspirantes, ou então sub-17. Um árbitro que não tem nenhum jogo profissional no Brasil. Zero, absolutamente zero. E como quarto árbitro em alguns jogos da Série D e da Série C. Olha, é duro, hein? É difícil. Mas esse rapaz, tomara que tenha muita sorte na quinta-feira, é quem vai apitar o clássico Vasco da Gama e Botafogo. Nas bandeiras, Rodrigo Correia e Gustavo Correia. Não sei se são irmãos, acho que não. Coincidência apenas. E no VAR, o senhor Rodrigo Carvalhais de Miranda, que é mais conhecido que o senhor Yuri. Poderia estar apitando, inclusive, mas vai estar no VAR para o jogo de quinta-feira entre Vasco da Gama e Botafogo. É dose. É duro demais. Olha, até o momento em que a gente gravava esse vídeo, eu recebi do meu companheiro Bernardo Gentili, grande Bernardo, que é jornalista, cobre o dia a dia do Botafogo, a informação de que 43.800 ingressos haviam sido vendidos para o clássico de quinta-feira, 60 mil a carga para esse jogo. O Botafogo teve consumidos 5.100 ingressos. Apenas 5.100. E a torcida do Vasco é imensa maioria, 38.700 ingressos, o torcedor do Vasco. Ainda há ingressos, mas é bom lembrar que a arquibancada setor sul esgotado da torcida do Vasco e também a leste inferior. Vai ser mais um show da torcida do Vasco na próxima quinta-feira no Maracanã. Sobre o argentino Manu Capasso, ele concluiu os exames hoje. Tudo ok, tudo resolvido. Capasso deve assinar contrato amanhã com o Vasco da Gama. Dependendo aí do envio do trâmite, de transfer e de tudo que o Tucumã tem que mandar, mas não há mais nada pendente com o Tucumã. Alguns acertos aqui com o próprio jogador, mas amanhã Manu Capasso vai estar assinando com o Vasco por 3 anos, com mais 1 ano de extensão. Tudo resolvido, tudo pronto. Não há ainda prazo para inscrição, porque o jogador estrangeiro depende de documentação que vem de fora, também registro aqui no Brasil, no Ministério do Trabalho, visto, tudo isso precisa ser feito. Ele não poderia mesmo jogar na quinta-feira, em função de todas essas celeumas, ficou bem claro, mas para o jogo do Boa Vista, na semana que vem, provavelmente ele estará presente. Não se sabe se há tempo para a regularização para o jogo da Copa do Brasil, mas a princípio não. Ele deve estar pronto para o jogo contra o Boa Vista, no domingo que vem, jogo que vai acontecer em São Januário. Sobre a situação do atacante Lelê, informação que nós trouxemos ontem, em primeira mão, na nossa live tradicional de segunda-feira, negociações muito avançadas, eu diria que em torno de 98%. Na quinta-feira deve ser encaminhado e sacramentado essa situação envolvendo o atacante Lelê, que é o artilheiro do Campeonato Carioca. Ontem aconteceu um papo entre os dirigentes do Itaboraí Profut, especificamente Flávio Guilherme, que é a pessoa que faz a gestão desse clube, que é da 5ª divisão aqui do Rio de Janeiro. Estava presente Johannes Spohr, que é diretor da 777 Group, também participa diretamente do Gênova. Houve um acelerar de processo e a situação está bem definida. Ele vai ficar emprestado até o final do ano, o Vasco vai pagar R$500 mil pelo empréstimo, o Vasco está querendo parcelar, o Profut aceita receber em 2 vezes, mas não vai ser nenhum problema, a princípio vai dar tudo ok. Teve uma situação que aconteceu, o Atlético do Paraná entrou no negócio, só que o Atlético procurou o jogador diretamente, e aí o jogador
avisou os empresários. O empresário dele, Márcio Bittencourt, o mesmo do Pedro Raul e também o Flávio Guilherme, muito amigo do Abel, pendem muito para trazer o jogador para o Vasco da Gama. Eu diria que hoje Lelê já é praticamente jogador do Vasco. Dependendo aí de metas alcançadas, é uma situação que também está se conversando, vai ter que rolar a compra do Lelê pelo Vasco da Gama. Hoje, o passe está fixado em 6 milhões de euros. Não vai ser por isso, mas há uma possibilidade sim, no final do ano, dependendo, volto a dizer, do desempenho do Lelê, do Vasco contratar o jogador. E hoje, a informação dada do aumento de limite de estrangeiros de 5 para 7, decisão do Conselho Técnico de Clubes da CBF, votação unânime, olha, vai ajudar muito o Vasco da Gama. É claro, o São Paulo pediu, outros clubes pediram, que já tem até mais estrangeiros, mas o Vasco que hoje conta com 4 estrangeiros, Puma Rodrigues, Manu Capasso, Luca Orediano e Matias Galassa, vai poder ter mais 3 estrangeiros. E aí entra na conta de um volante, entra na conta de um meia, entra na conta de mais um atacante, vamos esperar, mas agora você pode encaixar 7 jogadores estrangeiros. Mas nesse momento, o Vasco quer fechar o Manu Capasso para depois partir e definir. Tem muita coisa sendo já estudada e mapeada para a posição de volante, que é a prioridade. Já falei isso aqui há cerca de 2 semanas. Fechando o Capasso, o volante é a posição mais importante. O Vasco está contando com garotos, como o Rodrigo, como o Barros, o De Luca também muito jovem. Enfim, o Vasco precisa contratar um primeiro volante e está mapeando. Assim que fechar, assinar Manu Capasso, o Vasco vai descarregar suas baterias todas na contratação de um volante. Já já, depois do recado da Gigante da Colina, a Aerotal, que tem um novo garoto propaganda. Ah, estão criando um monstro. A gente volta no bloco final do News. Boa tarde, família vascaína. Olha só onde o Gordinho da Vez está. Estamos aqui no Aerotal, Gigante da Colina. Olha só coisa linda, ó. Só para mostrar para vocês. Venham pra luz. A luz está aqui, hein? Olha só coisa linda, ó. A camisa de goleiro, o terceiro uniforme, ó, com os copos. Olha só que coisa maravilhosa. Só para mostrar aqui, ó. Olha só que lindo. Bismarck, nós chamamos aqui, ó. Tá vendo aqui, bicho? Já vendi uma camisa aqui pro Romano aqui, sua, hein? Vamos pra luz. Eu vou mostrar outra aqui, ó. Acabou de sair do forno. Olha só, coisa linda, ó. Acabou de sair do forno. Aqui. É do nosso Cria da Colina. Agora eu vou virar. Olha a surpresa. Ó. Figueiredo. Aqui, coisa linda. Vocês estão esperando o quê? Venham pra luz. Luz de LED. Sabe por quê? Porque aqui é um espetáculo Gigante da Colina. E só para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui quem está aqui. Nosso querido Marco Romano e Márcio Romano. Gigante da Colina. Eu e você, tudo a ver. Vem pra luz, galera. Beijo do Gordinho da V. Tchau. Fui. E nesse bloco final do AVNews eu vou falar do Renda Extra. O Renda Extra que tem dado muita oportunidade a muita gente. Você pode ganhar dinheiro trabalhando em casa, no conforto do seu lar, sem nenhum problema de trânsito de patrão. Até R$4.000 é a renda estimada de quem usa o Renda Extra. Na descrição do vídeo você tem um link, você vai lá e compra o curso Lucrando em Home Office. Você paga R$47. E você vai ter uma equipe de suporte que vai dar toda a assistência a você, para que você possa trabalhar sabendo. O curso não é tão difícil assim, mas se você tiver uma boa internet e tiver paciência para aprender, você vai aprender e vai conseguir ganhar a sua grana. Cara, eu não consigo aprender esse curso. Não tem problema, eles devolvem o seu dinheiro. É o Renda Extra, sempre ao lado daquele que precisa. A gente está aqui ajudando no canal Atenção Vascaínos. Bom, a CBF, nessa reunião que aconteceu hoje do Conselho Técnico dos Clubes, resolveu incluir punições contra o racismo. Sim, racismo não a partir de agora mais do que nunca. E já foi incluído no Regulamento Geral de Competições para que nenhum clube pudesse dizer não. Sim, podia ter algum clube que dissesse, não, aí não, eu não posso perder pontos. Pois bem, começa com uma multa de R$500 mil. Depois tem a perda do mando de campo. E depois, perda de pontos.
Isso é importante que a gente possa salientar, porque você, torcedor, pode estar prejudicando o seu clube. Você, torcedor do Vasco, principalmente, se de alguma forma carregar nos gritos, nos cânticos homofóbicos, racistas, fora com isso nos estádios. E há uma grande torcida do Vasco, a Força Jovem, muito contestada, e muita gente que tem ido aos estádios não tem gostado da postura da Força Jovem, com cantos de cunho racista, de cunho homofóbico, enfim, discriminatório. E a Força Jovem, através das suas redes sociais, deixou bem claro que vai evitar isso, não vai fazer mais isso. Até também por conta da repercussão, e agora é bom que faça, porque senão o Vasco será prejudicado. Vamos conferir na quinta-feira. E uma determinação muito importante, que acaba de ser também divulgada pela CBF depois da reunião do Conselho Técnico de Clubes. Saiu a tabela dos jogos do Campeonato Brasileiro. E olha, não é nada fácil. Aliás, nada vai ser fácil nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco estreia contra o Clube Atlético Mineiro, Vasco e Galo, em Belo Horizonte. Na sequência, o Vasco pega o Palmeiras em casa e o Bahia também em casa. E joga um jogo fora, mas no Rio de Janeiro, contra o Fluminense. Portanto, 3 jogos em casa em 4 rodadas. Vai a Curitiba pegar o Curitiba na 5ª rodada, na 6ª recebe o Santos, na 7ª e 8ª rodadas joga fora, na 7ª contra o São Paulo em São Paulo e o Fortaleza lá no Ceará. Depois da 9ª rodada o Clássico contra o Flamengo, na 10ª rodada o Inter em Porto Alegre, depois mais 2 jogos em casa, na 11ª rodada contra o Goiás, na 12ª rodada contra o Cuiabá. E depois o Clássico contra o Botafogo, 3 jogos em casa, e depois mais um em casa contra o Cruzeiro. Sai para enfrentar o América Mineiro e depois na 16ª rodada recebe o Atlético do Paraná. As 3 últimas rodadas são 2 jogos fora e 1 em casa. Contra o Corinthians na 17ª rodada, contra o Grêmio em casa na 18ª rodada e na última rodada do turno pega o Bragantino em Bragança Paulista. E a partir daí reverte o mando de campo para o segundo turno. O Campeonato Brasileiro começa no dia 15 de abril e termina no dia 3 de dezembro. O Vasco estreando contra o Atlético Mineiro e depois pegando o Palmeiras. Bem dureza por aí. Olha, o Vasco da Gama e o Botafogo devem ser procurados pela Brax. Sabe o que é a Brax? A Brax é a empresa que negocia os direitos de televisão do Campeonato Carioca. Fizeram uma proposta ridícula a Vasco e Botafogo, que disseram não, a gente não quer. E aí o que acontece? A Brax fechou, através da TV Bandeirantes, a transmissão dos jogos do Campeonato Carioca para a dupla Fla-Flu e para os demais. Aquela história, o presidente da Federação Carioca chegou a dizer, olha, se não quiser, a gente divide o que os que não querem pelos outros. E ficou nisso. Vasco e Botafogo estão diretamente com a Cazé TV, transmitindo os jogos em que tem um mando. Por exemplo, quinta-feira, o jogo será transmitido pela Cazé TV e não pela TV Bandeirantes. Só que isso está causando um prejuízo muito grande à Brax. Gente, Vasco e Botafogo são clubes gigantescos. Tem gente que quer pensar diferente. E tá aí. Tomaram na cabeça e vão procurar Vasco e Botafogo para tentar renegociar. Só que, particularmente, acho muito difícil que nessa reta final, faltando 4 jogos, Vasco e Botafogo aceitem. Até mesmo porque, com a conivência da federação, foi feita uma tabela que, por exemplo, o Vasco só tem mando em um clássico. Por que Flamengo e Fluminense têm 2 mandos de campo? Será que é porque Vasco e Botafogo não fecharam o televisionamento direto com a Brax? É um questionamento e a briga é muito grande. Mas, de qualquer maneira, que bom que a empresa que negocia os direitos de televisão viu a burrada que fez. Desprestigiar, não dar dinheiro, não buscar um acordo mais vantajoso, não somente para um, mas para todos, talvez fosse o melhor caminho.
Vasco da Gama e trem. Trem e Vasco da Gama confirmado para Brasília. Brasília fez uma proposta melhor de R$750 mil, mais percentual da renda. Exatamente isso. Manaus ofereceu 500 mil e não saiu disso. 750 mais percentual da renda. E olha, pelos preços, a renda vai ser bem gordinha. Só acho que o preço está muito salgado para ver trem e Vasco. Por mais que o torcedor do Vasco tenha paixão, tivemos Vasco e Nova Iguaçu na semana passada. O povo brasileiro é um povo pobre, gente. É um povo que tem dificuldades. Você cobrar, por exemplo, a cadeira superior leste, R$158 a inteira, 79 a meia. Será que não é um pouco salgado, não? Então vejamos, por exemplo, a cadeira inferior sul e norte, R$198 a inteira, R$99 a meia. E a cadeira inferior leste e oeste, R$278 a inteira, 139 a meia. Salgado para o povo de Brasília, mas a torcida do Vasco com certeza vai comparecer. Quinta-feira começam as vendas e o torcedor hoje já começou a comprar os que são correntistas de um banco de Brasília, mas quinta-feira o público em geral vai ter oportunidade de comprar seu ingresso para ver Vasco e Trem na próxima quinta-feira no estádio Mané Garrincha, jogo começando às 9h30 da noite, jogo único da fase inicial da Copa do Brasil, o Vasco jogando pelo empate. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você que quer dar segurança à sua família, quer dar segurança ao seu patrimônio, você síndico que quer proteger o seu condomínio, faça contato com a CG Segurança Eletrônica, o Cristiano atendendo muito região dos Lagos agora. Você pode ver no site que está embaixo todas as promoções, todos os produtos e pedir o seu orçamento, seja pelo WhatsApp, também o telefone está na tela, e também através do e-mail. E o Cristiano vai te dar a maior atenção. Quero mandar um grande abraço ao querido amigo Alexandre Almeida, que completou mais um ano de vida ontem. Grande vascaíno, um dos idealizadores do canal Atenção Vascaínos. Lá no início, lá naquele comecinho, grande parceiro. Alexandre, tá de pé o convite, hein? Dia 1º de abril, contando com você na festa de 4 anos no canal. E um grande abraço à esposa do Alexandre, André, que fez um dia antes, no dia 12, fez também uma comemoração de celebração aí pelo aniversário. Grande abraço à esposa do querido Alexandre Almeida. E amanhã, quem faz aniversário é o grande Cláudio Real, ex-vice-presidente de comunicação do Vasco, figura querida das antigas, hein, Real? Grande abraço, saúde e paz, acima de tudo, e muito Vasco pra você. Amanhã de manhã a gente vai ter o Acorda Vascaíno bem cedinho às 7 horas da manhã no canal AV+. O Emerson Rocha chega às 10 da manhã. Às 10 da manhã com o Bom Dia Gigante. À tarde tem o Boletim AV. E à noite a gente vai estar com o News ao vivo. Antes de jogo, pré-jogo, a gente sempre está ao vivo, o News amanhã às 9h30 da noite. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de terça-feira. Tchau, turma. Roberto Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!